Fala galera, beleza? Seguinte, professor Leonardo Nascimento aqui, e eu vou falar para vocês hoje sobre as manipulações vertebrais mais uma vez, porque saiu um estudo muito interessante que eu tenho que trazer para vocês aqui, para vocês conseguirem se manter atualizados. Então, o estudo fala como funciona realmente as manipulações vertebrais, quais são as evidências que a gente tem sobre os mecanismos dessas manipulações de efeito imediato. Então, ó, presta atenção uma coisa. Você já se perguntou o que realmente acontece no corpo do paciente após a manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, a famosa manipulação? Esse estudo que eu vou trazer para vocês, ele revisou a literatura científica para descobrir se a gente tem mudanças estruturais imediatas na coluna vertebral após a manipulação. E os resultados são bem interessantes. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar os três achados mais importantes desse estudo que eu separei para vocês. Só que antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de quiropratas, para a gente conseguir levar a mensagem da ciência para a nossa prática clínica, para ajudar a gente a orientar a prática clínica dessa galera toda. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui o estudo com vocês, porque sempre eu falo para vocês, olhem o estudo, não acreditem só na minha opinião. A minha opinião pode ser falha e eu faço uma análise metodológica aqui, mas você pode ter alguma outra opinião e é o seu direito e você tem que justificar isso. Coloca aqui nos comentários se você não concorda comigo em qualquer um dos vídeos que a gente troca uma ideia e a gente vai aprender junto. Presta atenção uma coisa. Mecanismos da manipulação. Foi um artigo publicado na Chiropractic Manual Therapies em 2024, bem recente. Tá? Se eu não me engano, foi quase esse mês, quer ver? Foi agora, foi agora. Saiu no mês passado, alguma coisa assim. Uma revisão sistemática da literatura, das alterações imediatas, estruturais e modificações posicionais em resposta à manobra de alta velocidade e baixa amplitude na coluna vertebral. Então, esse é o contexto clínico do estudo. Então, agora eu vou resumir para vocês esse estudo em três pontos importantes, lembrando que não acredite na minha opinião, pegue o estudo e leia o estudo para você entender exatamente o que eu estou falando. Então, ponto um que eu separei para vocês. A manipulação causa mudanças estruturais imediatas? Então, um dos principais objetivos dessa revisão, o principal talvez, foi avaliar se a manipulação vertebral de alta velocidade e baixa amplitude causa mudanças anatômicas imediatas. E como a relocação, né, como esse reposicionamento vertebral ou alterações na posição articular. Será que isso realmente acontece? A revisão mostrou que, em muitos casos, não temos evidências claras de mudanças estruturais após a manipulação. Que a evidência diz? Ela analisou mais de 30 estudos e não encontrou consistência na demonstração de modificações imediatas nas imagens de raio-x ou de ressonância magnética após a manipulação. Ou seja, você utilizar a manobra de manipulação com a visão com aquela intenção de reposicionar alguma coisa, de modificar uma imagem no raio-x, não é possível acontecer. Então, se você aprendeu isso em alguma aula de terapia manual, alguma aula de osteopatia, alguma aula de quiropraxia, eu lamento te informar, você aprendeu de forma desatualizada, porque essa revisão já mostra que isso não acontece. Segundo ponto importante: o que realmente acontece nos efeitos neurofisiológicos? Então, um clássico dos efeitos neurofisiológicos, um dos caras que pesquisa isso com muita maestria, que é referência, é o Bialowski. Então, eu tenho aqui no meu canal uma websérie sobre manipulações vertebrais, que eu dou uma decifrada nos estudos do Bialowski e eu faço com que você entenda como que você deve utilizar essas manipulações vertebrais e quais são os efeitos neurofisiológicos das manipulações. Então, procura aqui no canal a websérie Manipulações Vertebrais, que, se eu não me engano, são 7 episódios, e nesses episódios eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses efeitos neurofisiológicos. E o que esse estudo aqui fala disso? Se nós não temos mudanças estruturais evidentes, então qual é o mecanismo de ação da manipulação? Por que ela dá o barato que ela dá? Por que clinicamente ela funciona para alguma coisa? E o que ela realmente funciona clinicamente que a gente pode falar para o nosso paciente, entregar para ele que isso funciona? Os achados sugerem que os efeitos imediatos estão mais relacionados a respostas neurofisiológicas, que a gente já sabia. Quem me acompanha já sabia. Mas vamos falar para as outras pessoas aqui. Então, eu vou continuar. Para as outras pessoas que nunca assistiram
a websérie Manipulações Vertebrais e que não acompanham o canal, tá? Então, se você é novo aqui, desculpa, escuta com muita atenção. Se você já veio aqui, vou te pedir um negócio, vamos escutar de novo para reforçar. Quais são essas respostas neurofisiológicas? Modulação da dor e relaxamento muscular. Então, a gente já sabe que a manobra de alta velocidade e baixa amplitude consegue produzir no meu paciente uma modulação da dor em curto prazo. Então, não adianta você manipular e falar para ele voltar no outro mês, porque a modulação da dor é em curto prazo. E a outra coisa é um relaxamento muscular. Então, vai ter um relaxamento, especialmente da musculatura paravertebral relacionada, porque lembra que esse estudo avaliou em coluna vertebral. Isso significa que o efeito pode ser mais relacionado à estimulação do sistema nervoso do que a mudanças posicionais nas vértebras. Ou seja, temos mais ações neurofisiológicas do que ações locais. Ah, quem me segue já sabia. Então, essa perspectiva muda a forma como a gente interpreta os benefícios da manipulação. Não se trata de colocar nada no lugar, mas de induzir respostas que diminuem a dor e melhoram a função através da estimulação do sistema nervoso. Beleza? Então, segundo ponto, os efeitos neurofisiológicos. Terceiro ponto que eu vou trazer para vocês: implicações para a prática clínica. Como fisioterapeutas, osteopatas e quiropratas, que são os que mais me seguem aqui no meu canal, a gente precisa ajustar a nossa linguagem. E isso é o ponto mais importante que eu acho dessa revisão. E a nossa abordagem do paciente quando a gente explica o efeito da manipulação. Por quê? Ao invés de dizer que a gente está ajustando ou realinhando uma vértebra, a gente pode explicar que a gente está modulando a dor ou promovendo o relaxamento muscular, utilizando a prática baseada em evidência. Então, isso é muito mais justo, muito mais correto. Uma dica para você na sua prática: considera combinar a manipulação sempre com exercício de controle motor e fortalecimento, que vai potencializar os efeitos e melhorar os resultados em longo prazo, porque a manipulação tem efeito em curto prazo. Certo? Presta atenção agora que eu vou resumir para você. Então, esse estudo trouxe para a gente o quê? Primeiro ponto: a manipulação vertebral não parece causar mudanças estruturais imediatas nos nossos pacientes. Segunda coisa, os efeitos estão mais relacionados a respostas neurofisiológicas, como modulação da dor. Terceiro, precisamos adaptar a nossa abordagem para a clínica para focar mais nos efeitos funcionais e menos nas explicações de realinhamento que são tão faladas por aí. Agora eu vou pedir para você. Se essas informações mudaram a sua perspectiva sobre a manipulação vertebral, deixe o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos científicos como esse aqui. E coloca aqui nos comentários o que você quer que eu pesquise, o que você quer que eu traga para você. E agora uma outra coisa nos comentários que eu quero que você fala, que você me fale. Como você explica os efeitos da manipulação para os seus pacientes? Então, como que você faz para explicar para os seus pacientes como são os efeitos das manipulações que você vai utilizar na sua prática clínica? E te vejo no próximo vídeo. Combinado?